Só me dá um retorno aí. Todo mundo me ouve, gente? Consegue me ouvir? Pessoal? Consegue ouvir? Perfeito, então. Vamos começar, então, aqui. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone aí, tá? Para fazer perguntas. Fique à vontade, então. Gente, o que eu passei para vocês na última aula foram algumas atividades sobre derivadas. A gente vai começar, então, a corrigir essas atividades aí, tá bom? As atividades foram da página 146 e foi da número 1 até a número 6. Pelo que eu passei para vocês, era o que dava para fazer, da 1 a 6, então. Vamos pegar, então, a primeira conta, então. Vamos lembrar que isso aqui é a aula de cálculo 1 do dia 9, né? 9/04/2020. Vamos lá, então, gente. Primeira parte aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um g de t igual a 6 vezes t elevado a 5/3. Aí, como é que eu faço para calcular, então, uma derivada de uma função que nem essa? É só pegar e aplicar a regra da cadeia, que foi a regra da potência, que foi o que eu expliquei para vocês na última aula. Aí fica, no caso, a derivada de g é g'. Aí fica assim, 6 vezes 5/3, tá? Desce aqui. E aqui fica t elevado a 5/3 menos 1. Lembre que toda vez que eu vou calcular a derivada, o que eu faço? Eu desço o expoente, igual eu fiz aqui, e subtrai uma unidade do expoente. Essa que é a regra da potência. Beleza? Agora é só pegar e ajustar isso aqui. Ó, se eu pegar e cortar o 6 com 3, aqui vai dar 2. 2 vezes 5 é 10. 5/3 menos 1, tem que treinar a fazer essas contas direto, hein? Como é que faz? 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. Dá 2/3, então. Entenderam? Você multiplica aqui embaixo o denominador pelo 1, ó, 3 vezes 1, 3. 5 menos 3 dá 2. Então, fica elevado a 2/3. Tá? Essa conta você pode deixá-la assim, ou se você preferir, você pode escrever como raiz. Lembra que t elevado a 2/3 é t elevado a quem? T, na verdade, a raiz cúbica de t ao quadrado. Elevar a 2/3 é equivalente a tirar a raiz cúbica e colocar o quadrado assim. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Em relação à voz, vocês me ouvem bem? Fica nítido? Sim? Beleza, então. Vamos lá. A questão da voz ouvindo bem já ajuda pra caramba. Mesmo que a imagem seja assim, mais devagar, né? Mas ainda assim você vai acompanhando, eu vou falando. Aí quando eu paro de escrever a imagem fixa, né? Aí dá para ver a imagem melhor, então. Vamos lá, então, pessoal. Se a gente consegue melhorar aqui. Continuando aqui, eu vou fazer com vocês o número 2. H de Z igual a 8Z elevado a 3/2. Essa continha aqui. Pessoal, nesse caso aqui, a ideia é a mesma. Quem é o nosso expoente aqui? É o 3/2. Então, vou descer o expoente, ó, a derivada de H vai ser H'. Aí fica 8 vezes 3/2, Z elevado a 3/2 menos 1. Lembra, desce o expoente e subtrai uma unidade aqui. Agora é só pegar e ajustar essa continha aqui, ó. H' de Z vai ser, ó, corta o 8 com 2, vai dar 4. 4 vezes 3 é 12. Fica 12Z, ó. 3/2 menos 1 é só pegar e subtrair. 2 vezes 1 dá 2. 3 menos 2 vai dar 1/2. Lembra que eu falei para vocês, é importante treinar a fazer conta com frações de maneira rápida, sem ter que escrever muito. Então, sempre que você tiver um número aqui sobre 1, é só pegar esse valor, você multiplica e depois subtrai do 3 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2 vai dar 1. Aí fica 1/2, repete o denominador. Eu vou ajustar essa continha.
pelo que eu falei para vocês, essa conta aqui, gente, ela é equivalente a quem? A 12. Z elevado a meio equivale à raiz quadrada de Z. Legal? Tranquilo aí? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Professor, Pois não. ao invés de cortar, eu estou multiplicando e depois dividindo. Tem algum problema? Não, dá no mesmo, pode fazer, sem problema nenhum. Você multiplica, né? 4. Se quisesse fazer assim, 8 vezes 3, aí o quê? 24. 24 por 2, 12 do mesmo jeito. As duas maneiras estão corretas. Tá, valeu. Tá bom? Ô, João, olha só, nesse primeiro momento não tem unidade de medida. Você calcula e o que você tem aqui, na verdade, é uma função. Ou seja, a derivada de uma função é uma outra função, não é um número. Mais adiante, a gente vai calcular a derivada em números também, mas nesse ponto, a derivada é uma função e não tem unidade de medida mesmo não, tá? É só assim mesmo. Legal? Tranquilo? Beleza. Vou fazer com você. Professor, Pois não? nesse final aí que no caso tá o Z elevado a 1 meio, aí é obrigado converter para raiz quadrada ou pode deixar Z elevado a 1 meio? Não é obrigado, não. Eu coloquei que eu acho que fica melhor, por convenção. Acho que fica melhor colocar como sendo raiz, mas não é obrigado. Essa conta e essa Tá. aqui denotam a mesma coisa. Sim. Tranquilo? Mais Tá bom, alguém, pessoal? obrigado. Nada. Mais alguém quer perguntar, pessoal, alguma coisa? Não? Então, vou seguir. Vamos lá, vamos seguindo aqui. A próxima conta que eu passei para vocês foi essa aqui, ó. F de Z igual a 15 menos S mais 4S ao quadrado menos 5S à quarta potência. Percebam só que nesse caso eu tenho várias funções, mas o que eu expliquei para vocês foi o seguinte: quando tem uma soma de funções, é só você derivar cada função em seu momento. Basicamente é isso. Por exemplo, a derivada aqui de 15, quanto que vai ser? Vai ser 0. A derivada aqui do S, no caso, é quem estiver aqui na frente. Quem está aqui na frente do S é o 1. Então, a derivada de S em relação a S vai ser menos 1, que é o número que acompanha o S aqui na frente. A derivada aqui de 4S ao quadrado é só pegar o 2, multiplicar pelo 4, que dá 8S. E a derivada aqui do menos 5S à quarta, eu pego 4, multiplico pelo menos 5, dá menos 20. Aí fica menos 20S elevado ao cubo. Aí, pessoal, o que dá para fazer aqui? Eu posso pegar e ignorar esse zero, posso pegar e descartar. Aí fica menos 1 mais 8S menos 20S ao cubo. Dá essa continha aí. É o que dá para fazer. Então, quando você tiver uma soma ou subtração, é só derivar cada elemento em seu momento, mais nada. Legal, pessoal? Tranquilo? Pode seguir? Muito bem. Continuando aqui, gente, eu vou fazer com vocês, então, agora o número 4, tá? Que é similar ao número 3. O número 4, nós temos uma função, onde, nesse caso aqui, a variável é a variável t. Então, teremos que f de t é igual a 12 menos 3t elevado à quarta potência mais 4t elevado à sexta potência. Tá bom? Aí, mesma coisa, como tem no caso aqui uma soma, espera aí que deu uma travada aqui. Beleza. Como nós temos aqui no caso uma soma, uma subtração e depois uma soma aqui, é só calcular cada derivada em seu momento. A derivada aqui do 12 é 0. A derivada aqui do menos 3t à quarta, vamos lembrar a propriedade, ó. Pega o 4, multiplica pelo 3, que vai dar, no caso, quanto? Menos 12. 4 menos 1 é 3. Certo? E aqui, gente, ó, pega o 6, multiplica pelo 4, que vai dar um 24. T elevado a quanto? A quinta potência.
Dúvidas aí que vocês queiram perguntar, talvez? O que dá para fazer agora aqui é ignorar esse zero, né? Pode pegar... Na verdade, quando eu calcular a derivada do 12, eu posso pegar e suprimir o zero de imediato, sem ter que escrever tudo, tá? Poderia já ter suprimido o zero logo aqui de imediato. Nem ter colocado. Vamos pular, então, para número 5 agora. A número 5, ela está assim, tem um f de x igual a 3x ao quadrado mais raiz cúbica de x elevado à quarta potência. Vamos lá. Nesse caso aqui, gente, ó, vou derivar cada uma em seu momento. Vamos lembrar que no caso raiz cúbica de x à quarta, eu sou obrigado a fazer o quê? A colocar como potência o expoente fracionado para depois calcular a derivada. Ou seja, eu vou deixar aqui o 3x ao quadrado e aqui eu vou colocar x elevado a 4 sobre 3, 4 terços. Beleza? Agora eu calculo a derivada. A derivada do 3x ao quadrado, ó, esse 2 multiplica pelo 3, que dá um 6x, certo? Mais, aí fica 4 terços de x o quê? 4 terços menos 1, subtrai uma unidade aqui. Processando isso aqui, gente, ó, dá 6x mais 4 terços. 4 terços menos 1. Quanto que dá essa continha? Ó? 3 vezes 1? 3. 4 menos 3 vai dar 1. Vai ficar, no caso, 1 terço. Aí, só organizando isso aqui agora, vai ficar mais 4 terços de raiz cúbica de x. Acaba aqui, gente. Ô, Legal? professor, Tranquilo? Oi. eu vi de outra forma. Eu peguei o x da quarta. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Eu peguei o x da quarta e fiz a regra, né? Que é bota o x vezes 4 sobre 3. Uhum. E aí depois eu consegui cortar o 3 do x com o 3 da raiz. Não, pode não. Pode não? Não, negativo. Você não pode cortar o 3 do x. Você falou que você botou um 3 aqui, não é isso? Isso. Não, mas não tem por quê. Porque aqui é 4 terços menos 1, não vai dar 3 terços. Porque aqui... Não, mas eu nem cheguei nessa parte. Lá em cima, logo no primeiro. Aham. Mais Aqui. acima. Aham. Essa linha. Esse x elevado à quarta, Uhum. eu desci o 4 multiplicando pelo x e fiz 4 menos 1, que deu 3, entendeu? Mas então, Guilherme, você não pode fazer isso, que para poder aplicar essa propriedade que você falou que é a regra da potência, tem que primeiramente escrever dessa maneira. Você não pode aplicar a regra da potência aqui dentro. Tá? Então, você primeiramente tem que escrever dessa maneira aqui, para depois aplicar a regra da potência. Senão, ela não é válida. Tá bom. Entendeu? Tranquilo? Beleza. Essas dúvidas são normais até mesmo. Ô, Vamos? professor, Pois não? tem que voltar para a raiz depois? Eu gosto, é uma questão assim de convenção. Eu prefiro que você faça isso. Se você deixar dessa maneira aqui, está errado? Não, não está errado. Mas eu opto por fazer dessa maneira. Uma questão de convenção própria. Bom? Mais alguém, pessoal, que quer perguntar? Pode ficar à vontade, tá? Vamos passar para a próxima aqui, então, que é a número 6. Vou fazer ela pequenininha aqui, que ela vai caber. A número 6 é o seguinte, olha, nós temos f de x igual a 1x à quarta, menos raiz quarta de x ao cubo. Tá? Então, nesse caso, mesma história. Primeiramente, escreve isso aqui com potência com expoente fracionado. Vai dar um x à quarta aqui, menos x elevado a 3 sobre 4.
Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora eu vou trabalhar isso aqui. Ó, desce aqui o 4 aqui de cima, então quando eu descer esse 4 aqui, fica 4x ao cubo, subtrai uma unidade. Agora, menos 3 sobre 4, x elevado a quem, pessoal? A 3 sobre 4 menos 1. Estão conseguindo acompanhar aqui embaixo, todo mundo? Tá? Agora eu vou dar uma trabalhada nisso, ó. Fica f' de x, vou tentar aumentar a letra para ficar mais fácil para enxergar. Está meio ruim para enxergar, acredito eu. Ó, 3 sobre 4 menos 1. Quanto que é 4 vezes menos 1? É menos 4. 3 menos 4 é menos 1 sobre 4. Certo aí? Pode seguir? Beleza. Agora é só pegar e ajeitar isso. Ó. Como é que a gente ajeita isso aqui? Primeiramente, pessoal, sempre que o expoente for negativo, que é o caso aqui, a gente joga ele para baixo e ele fica sendo positivo. Então, fica 4x ao cubo menos 3 sobre 4x elevado a 1/4 positivo. Tá? Negativo, joguei para cá e ele ficou positivo. Eu posso pegar e colocar ele junto do 4 assim, tá? Não perco generalidade com isso, não. Logo, f' de x vai ser 4x ao cubo, ó. Fica 3 sobre 4. No caso, não é x elevado a 1/4, eu posso colocar a raiz quarta de x. E a conta acaba aí. Olha com calma aí, pessoal, se alguém quiser perguntar. Se ficou meio pequeno, vou ampliar isso aqui no cantinho. Ó. Fica menos 3 sobre raiz 4, raiz quarta de x. Ficou melhor para enxergar. Tá? Essa conta que está aqui. Professor, Oi. o senhor pode me explicar de novo essa parte aí de depois? Eu não entendi a última parte, que volta lá para a raiz e vai para a fração. Tá, tudo bem, vamos por partes então. Primeiramente, perceba só que tem um menos aqui, tá vendo? Esse menos aqui, eu posso pegar então jogar o x para baixo e fica positivo. Certo ou não? Ó, menos, joga para baixo, o x fica positivo. Certo, Ariane? Conseguiu entender essa primeira parte aqui? Ah, entendi. Foi para baixo porque está negativo. Exato. Aí, no caso, levar a quarta a 1/4 é você pegar e tirar a raiz quarta do x. É equivalente. Você entendeu essa parte da raiz agora ou não? Entendi. Entendeu? Então, Obrigada. beleza, então, nada. Vamos seguir então, pessoal, tá? Vamos seguindo. Essa foi, na verdade, a sexta questão. Foi a última que eu passei para vocês. O que eu pretendo fazer agora, então? Eu vou continuar com o conteúdo, pessoal, tá? A gente vai ver agora a regra do quociente e a regra do produto, e além de uma aplicação para a derivada. Então, primeiramente, vou colocar como sendo uma interpretação geométrica para a derivada. Interpretação geométrica para derivadas. Eu falei para vocês na última aula, pessoal, o seguinte: sempre que você fala em derivadas, digamos que um sinônimo para derivadas é você pegar e falar sobre taxa de variação. É tanto que a derivada da velocidade é a aceleração, né? Porque o que faz a velocidade variar é a aceleração. Então, derivada e taxa de variação têm a mesma conotação, têm o mesmo significado. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte, quer ver? Suponha que você tenha um gráfico assim. E nesse gráfico aqui, gente, eu tenho, no caso, uma função que te gere uma parábola. Você tem uma parábola aqui. Vamos pegar uma parábola assim, por exemplo. Tá? Essa parábola aqui ela vai ser gerada pela função f de x. Tudo bem? Então, nós temos uma função f de x, cujo gráfico é uma parábola aqui. A ideia é o seguinte: se eu pegar um pontinho aqui, por exemplo,
e nesse ponto traçar uma reta tangente, deixa eu usar uma outra cor. Eu vou chamar de reta R, tá? A derivada ela pode ser vista como sendo a variação dessa reta R. Quando você fala em variação de uma reta R, eu estou me referindo a coeficiente angular, tá? Então, olha só. Geometricamente, na interpretação geométrica para derivadas, geometricamente, a derivada vai ser o coeficiente angular de uma reta tangente a um ponto x0, y0. Eu vou escrever isso aqui para ficar mais, para vocês não esquecerem, depois eu pego e faço um exemplo sobre isso aqui. Geometricamente, a derivada é o coeficiente angular de uma reta R tangente ao gráfico. Só um detalhe, geometricamente a derivada de f de x é o coeficiente angular de uma reta R tangente ao gráfico de f de x no ponto x0, y0. Eu vou esperar vocês copiarem isso aqui, que eu falando assim fica uma coisa um tanto quanto confusa. Quando eu fizer um exemplo, fica muito mais fácil para entender. Vou fazer um exemplo sobre isso aqui. Podemos? Vamos lembrar então, pessoal, que depois eu também pego e mando para vocês as fotos, tá, dessas notas de aula aqui. Vocês vão ter as fotos disso. O exemplo é o seguinte, ó, calcule a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado no ponto. Vou colocar o ponto 1 e 1. Um do x e um do y assim. Tá? 1 e 1. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, vamos entender qual que é o problema aqui. O que você vai ter aqui vai ser o seguinte. A gente vai ter aqui um gráfico. O gráfico dessa função aqui, como é f de x igual a x ao quadrado, ele, na verdade, vai ser uma parábola assim, ó. Um vértice passando aqui pela origem, inclusive. Aí, pessoal, o ponto que eu vou considerar vai ser o ponto 1 do x e 1 do y. Tá? Vamos lá, vai ser o ponto 1 do x aqui e 1 do y aqui. Então, fica 1 aqui e 1 aqui. O que o exercício está pedindo para a gente? Para a gente calcular quem que é a equação da reta R que passa por esse ponto aqui. Que tangencia, nesse ponto que tangenciar, quer dizer que ela só encosta, mas não corta, só passa sem cortar. Entenderam a ideia geral aqui, gente? Então, a gente vai calcular a equação da reta que passa pelo ponto 1 e 1 e que é tangente a essa função aqui. Aí eu vou remeter ao que eu acabei de escrever aqui em cima, ó, que geometricamente a derivada de f de x é o coeficiente angular de uma reta R tangente ao gráfico de f de x no ponto x0, y0. Bom, primeiramente, pessoal, se você pegar e recordar um pouco do terceiro ano, do ano passado,
A gente vê essa formulazinha aqui no terceiro ano. Y menos y0 igual m. E multiplica x menos x0. E essa fórmula aqui, ela vai ser, sempre é a equação da reta. Tá? Então, essa fórmula aqui sempre me dá a equação da reta. Ou seja, se eu tiver um ponto x0 e um ponto y0, e se eu tiver o m, que é o coeficiente angular, eu consigo achar a equação da reta. Só lembrando que, nesse caso aqui, esse m aqui é o coeficiente angular. Tudo bem, pessoal? Essa ideia aqui inicial? Podemos seguir? Vamos lá, então. O que eu escrevi para vocês aqui? Que, geometricamente, a derivada de f de x é o coeficiente angular. Então, se eu perguntar para vocês, pessoal, quem vai ser o coeficiente angular nesse caso, vai ser quem? Vai ser a derivada da função f de x, calculada aqui no ponto 1, que, nesse caso, o nosso x0 ele vale 1 e o nosso y0 também vale 1. Então, o primeiro passo nesse tipo de conta é você calcular quem que é a derivada para, a partir daí, calcular quem é o coeficiente angular. Quem é a derivada da função f de x? É? 1. Não. Não é f de x igual a x ao quadrado? Derivada vai ser quem? Vai ser? X. 2x. Né? Que é só pegar, baixar o 2 aqui e subtrair uma unidade. Ah, sim. Tranquilo, Guilherme? Então, nesse caso aqui, ó, o nosso coeficiente angular vai ser 2 vezes 1. Por que 2 vezes 1? Porque nesse caso aqui o x0 está valendo quanto? Está valendo 1. Então, nesse caso dessa conta, o coeficiente angular vai ser igual a 2. Eu vou virar a página para a gente seguir a partir de lá. Então, vamos lá. Calma aí, professor, rapidinho. Pois não. Só um instante. Pode virar. Pode? Beleza, então. Então, pessoal, só lembrando aqui que toda vez que eu for calcular uma equação de uma reta tangente, que você tivesse esse título aqui do exercício, o primeiro passo é calcular a derivada, para conseguir achar quem é o coeficiente angular. O coeficiente angular sempre é o valor da derivada calculada aqui no x0, que nesse caso vale 1. Certo? Virando aqui, ó. Aí sempre que você for calcular equação de reta, gente, você tem que pegar e utilizar aquela fórmula que eu acabei de passar para vocês. Qual que é a fórmula que eu acabei de passar? Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Tá? Sempre essa fórmula aqui que te possibilita calcular o coeficiente angular. O que te possibilita calcular a equação da reta. Então, percebam só, gente. Nesse caso aqui, eu passei para vocês o ponto. O ponto, que é o ponto x0, y0, foi o ponto dado, que foi o ponto 1 e 1. Outra coisa, o m nós acabamos de calcular. O m vale 2. Tá? Foi calculado na página anterior. Tá? Agora aqui, então, é só você basicamente substituir. Fica y menos, ó, o y0 e o x0, ambos valem 1. Então, fica y menos 1 igual a m, que nesse caso é 2. Aí fica x menos x0, que também é 1. A ideia agora, pessoal, é só pegar e ajustar isso aqui, ó. Distribui. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. E finaliza a continha. Quer ver? 2x menos 2 mais 1. Y vai ser igual a 2x menos 1. Essa aqui é a equação reduzida da reta, que é o que estava sendo procurada. Eu vou deixar vocês pensarem um pouco, porque eu acredito que isso aqui possa não ser trivial. Professor. Pois não? Esse m, ele é o quê? O m, vamos lá, vou voltar aqui então. Tá vendo? O m, nessa fórmula aqui, ele sempre é o coeficiente angular. Certo? E como é que você calcula o coeficiente angular? O coeficiente angular sempre vai ser dado pela derivada da função, calculado em x0.
Nesse caso aqui, a função nossa é 2x. Desculpa, falei besteira. A função nossa é x ao quadrado. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Quanto que vale o x0? Vale 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que deu 2. Certo? Entendeu ou não, Guilherme, isso aqui? Mais ou menos. Não, olha só. Bom, vamos por partes, então. Como é que você calcula o coeficiente angular? Sempre essa é a primeira pergunta. Lembra, o coeficiente angular é dado pela? Derivada. Derivada. Pega a função original e deriva. A derivada de x ao quadrado, nesse caso, foi 2x. Até aí eu entendi. Beleza. Qual foi o x0 que foi dado aqui no exercício? Foi 1, tá vendo aqui? Então, no lugar do x, eu coloco quem? O 1 e resolvo. 2 vezes 1. Sim. Agora que eu fui entender. Certo? Aí eu peguei e voltei aqui na fórmula. Ó. A fórmula sempre vai ser essa aqui para achar a equação da regra. Eu tenho que ter um ponto x0, y0, que foi dado aqui, 1 e 1. E tenho que ter o coeficiente angular que eu acabei de calcular na conta anterior, que foi 2. Tá? Aí eu substituo. No lugar do x0 e y0, eu coloco 1 e 1. No lugar do coeficiente angular, eu coloco 2. Aí eu termino a conta, eu processo a conta. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Joga esse 1 para cá, ele passa somando. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Ok. Obrigado. Nada. Pessoal, mais alguém que perguntar, talvez, sobre essa continha aqui? Não? Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui 2 das regras mais importantes que existem para derivadas, que é a regra do produto e a regra do quociente. Essas 2 fórmulas são fundamentais. Vamos lá, então. Deixa eu passar para vocês aqui, depois a gente pega e faz o intervalinho. Regra do produto. E regra do quociente. Pessoal, o que vocês entendem por produto? O que é um produto na matemática? Produto é multiplicação. Então, sempre que você falar em produto, quer dizer que é a regra da multiplicação e a regra do quociente é a regra da divisão. Sem me prolongar muito, eu vou logo enunciar quais são as 2 fórmulas aqui, para ficar mais fácil para entender. Isso aqui vai ser fundamental, tá? Essas 2 regras aqui vocês vão utilizar sempre. Então, primeiramente, regra do produto. Bom, sejam f de x e g de x funções deriváveis. Funções derivadas. E seja h de x igual a f de x que multiplica g de x. Então, vamos lá. Toda vez que você falar em regra do produto, você tem que ter uma multiplicação. É a regra da multiplicação. Então, gente, qual é essa regrinha aqui? Então, seja f e g funções deriváveis e seja h de x igual f de x que multiplica g de x. Eu vou esperar vocês copiarem para a gente poder, então, falar qual que é a tal da regra do produto aí do outro lado. Pode virar a folha. Vamos lá. Então, vale o seguinte, pessoal. A derivada de h, que a gente chama de h', já que h é uma multiplicação, ela vai ser dada por essa fórmula aqui, ó. Fica sendo a derivada da primeira função de f
que multiplica a segunda função, que é a g, mais a derivada da segunda função, que é a g, que multiplica a primeira função, que é a f de x. Então, sempre que você tiver uma multiplicação, você não pode pegar, derivar uma e derivar a outra e multiplicar depois. Tem que pegar a primeira função e derivar e multiplicar pela segunda. Mais pegar a segunda função e derivar e multiplicar pela primeira. Segue uma regra para você poder fazer a multiplicação. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Ninguém? Eu vou fazer um exemplo. E com o exemplo fica mais fácil para entender. Pessoal, tenho só 2 minutos aqui. Eu não consigo fazer o exemplo em 2 minutos. Então, vou encerrar essa primeira parte da aula aqui. Vou dar um intervalo de 5 minutos. Então, quando for 2... Aqui agora são 2h08. 2h13, eu pego e retorno, tá bom? Vou encerrar 2h13, a gente continua.